Bom dia, boa tarde, boa noite novamente aí, meus queridos alunos. Vamos direto ao assunto, porque agora é só acabar de falar sobre os fungos. Como prometido, a aula em duas partes. Essa é a segunda parte, na qual a gente vai falar sobre a reprodução desses carinhas. E a reprodução desses carinhas, como vocês estão vendo aí, tem a ver com o corpo de frutificação deles. Na maioria dos casos é o cogumelo, o basídio, né? Que cresce, dura pouco tempo, e nesse período, essa imagem eu pensei que era um GIF, mas ela está parada, vai soltar esporos, que são os esporos que vão fazer a reprodução, fazer com que novos fungos cresçam em novos lugares. A gente vai ver como é que funciona esse ciclo de vida brevemente, tá? Agora. Então, os fungos crescem e os cogumelos, desculpa, crescem e eles vêm em pouco tempo. Achei um montão de GIFs da hora, como esse, mas a maioria deles não deu muito certo aqui, tá? Então fica esse, é bonitinho, mostra os cogumelos crescendo. Na certa aí, no solo, eles estão, como a gente já viu, decompondo a matéria orgânica, ou mesmo esse tronco de árvore aí, as hifas do fungo estão crescendo aí no meio. E agora é a hora dele se multiplicar, ó, ele está crescendo os corpos de frutificação. Mas a gente está se adiantando. Vamos começar do começo, né? Falar sobre reprodução dos fungos. E o primeiro tipo, ou o primeiro que a gente vai ver, o mais simples, né, é a chamada reprodução assexuada. Alguns fungos formam o que se chamam de aplanósporos. São esporos formados por mitose, se você bem se lembra. Mitose é aquele tipo de divisão celular que produz só células o quê? Idênticas. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo, um funguinho, provavelmente um zigomiceto, tá? Crescendo, e aí ele desenvolveu essas estruturas aqui das hifas, ó, não sei se dá para vocês lerem, para mim não dá, mas eu sei que para vocês fica maior. Essas estruturas, esporângios, é um nome, olha que bacana, e a partir dessas estruturas formam-se esporos. Como formam-se esses esporos? Por mitose, ou seja, células geneticamente idênticas às células do fungo. Esses esporos vão se espalhar por aí, espalhar esse fungo por tudo que é lugar, e aí vão crescer novas hifas. Como? Hifas geneticamente idênticas a essa daqui. Tudo igual, sem variabilidade genética, a gente está falando de reprodução assexuada. Só aumentou o número, mas não aumentou a variabilidade genética. Né? Não teve união de gametas, não teve nada assexuado. Então isso acontece em diversas espécies de fungo. Formou o esporo foi feliz e é isso aí. Não tem gameta, não tem nada para encher a paciência. Tá? Outra forma de reprodução assexuada que ocorre em leveduras é o chamado brotamento. Que é isso aqui, ó. Lembram de ontem? Levedura é aquele fungo, como é que ele é de diferente? Ele é unicelular e ele é super importante porque ele realiza a fermentação não só do pãozinho, não só do bolo que leva fermento biológico, né? Como também das bebidas alcoólicas chamadas bebidas fermentadas. O álcool ele é o resultado desse processo de fermentação, né? Que a decomposição dos açúcares aí, seja no suco de uva, no caso do vinho, no caso da cerveja, da cevada maltada, no caso do saquê japonês é o arroz, de qualquer forma, esse cereal aí fermenta, isso produz, entre outras coisas, o álcool, forma-se a bebida alcoólica. Quem é que faz isso? Um fungozinho chamado levedura, tá? Mais para frente, talvez a gente fale mais desse processo de fermentação, que eu quero deixar a aula o mais breve e concisa possível, tá? E qualquer dúvida, entre em contato também. Então, como é que funciona aí o brotamento? A célula, ou a partir da célula, forma-se um broto. Esse broto vai crescendo, ok, as estruturas celulares sendo representadas. Então, todas as organelas, elas vão se ficando uma partezinha no broto, né? E uma partezinha na célula-mãe, vamos dizer assim. E aí esse brotinho, alguma hora, ele destaca, vai viver lá a sua vida de novo. Não teve gameta, não teve
troca de material genético, não teve fusão de material genético, não teve nada, é só reprodução assexuada. Tudo bem? O brotinho é geneticamente idêntico à célula-mãe. Ok? Então esse é o tipo mais tranquilo de reprodução dos fungos, a reprodução assexuada. Vocês veem como hoje está rolando melhor que ontem? Eu acho, pelo menos. Vamos continuar. Foi só falar, olha que maravilha. Então vamos agora falar sobre a reprodução sexuada dos fungos. E para falar disso, a gente vai ter que falar sobre um tipo de ciclo de vida, que é o ciclo de vida haplobionte, aplonte. Que eu vou falar resumidamente agora. Por que eu vou falar? Porque é diferente do nosso, tá? Então tá aqui, ó, o nosso, aqui é o dos animais, do elefantio. Não sei se dá para vocês verem, até porque a minha cabeça está no caminho, mas eu já falei isso para vocês. Quando a gente for de alga, você tem um organismo adulto, para mim tá pequeno aqui, né? Não, esses são os gametas, desculpa. Você tem aqui, atrás da minha cabeça, o organismo adulto, né? Ele forma, agora sim, os gametas que se fundem. E esses gametas são formados por uma divisão celular chamada meiose. Ocorre a fecundação que volta a formar um organismo, um zigoto, um embrião e depois um organismo, né, diploide adulto. Esse é o nosso ciclo de vida. Quando a gente falou da uva, aquela alguinha verde, a gente falou do ciclo de vida da alternância de gerações, que também é das plantas. E agora a gente vai falar do ciclo de vida de algumas algas e dos fungos, que é o ciclo de vida haplobionte, aplonte. Tá? E aqui essa imagem é boa, né? Tem aqui ciclo de vida haplobionte, aplonte. Ou você pode achar também em alguns livros, como está bem aqui do lado, ciclo de vida aplôntico, tá? Sim, tem vários nomes, eu reclamo disso toda vez que eu dou essa aula, é confuso. Os caras deviam ter algum critério, mas mesmo assim às vezes aparece algum livro com nome diferente. O nome correto, mais fácil de encontrar o haplobionte aplonte, tá? Bom, veja bem. Parecido com o nosso, mas tem algumas diferenças importantíssimas, para não falar outra coisa, né? Você tem um organismo adulto. Pensem no fungo, as hifas do fungo, né? A estrutura reprodutiva do fungo é um organismo adulto que, nesse caso, esse Nzinho quer dizer que ele é haploide, ele tem só um conjunto de cromossomos, tá? Mais sobre isso mais para frente. Ele vai formar gametas por um processo chamado mitose, né? Não vai ser por meiose. Esses gametas vão se unir e formar um zigoto. Até aí que vai... Não, peraí, vai formar um zigoto. Até aí não é muito diferente do ciclo de vida dos animais que a gente acabou de ver muito rapidamente, né? A questão está aqui. Esse zigoto, a primeira coisa que ele vai formar, vai fazer, é meiose. E tá pulando esse passo aqui, mas essa meiose, ela vai produzir, tá bem aqui, esporos. Tá? Eu vou até pintar de outra cor. Essa divisão celular aqui vai produzir esporos, e os esporos é que vão crescer e formar outros organismos que vão crescer e virar organismos adultos. Então, o zigoto, em vez de ele virar um embriãozinho e virar um novo fungo, que é o que aconteceria se fosse um animal, o zigoto vira embrião, pensando uma foca, um elefante, um abutre ou um ser humano. O zigoto vira um embriãozinho que vai sair do ovo ou sair da mãe e já ser um filhotinho lá, um novo membro da espécie. Aqui não. O zigoto não vira filhotinho, não vira nada. Ele vira, não está representado aqui, mas ele vira esporos. Tá? E esses esporos é que vão formar um novo organismo adulto, e este é o ciclo de vida dos fungos. Dá para vocês verem aí no cantinho? É a mesma história, tá? Opa. Só que estão representados, essa imagem está pequena, estão representados aí os esporos. Então, o indivíduo adulto forma gametas. Esses gametas fazem aquilo que a única coisa que os gametas fazem da vida, que é a fecundação, a fertilização, é se juntar. E quando junta, vai formar sempre o zigoto. A gente já viu isso algumas vezes, pessoal. Então eu bato sempre nessa tecla. Gameta serve para quê? Juntar. Então tem o cogumelinho,
forma os gametas. Esses gametas vão juntar. A junção dos gametas vai formar o zigoto. Geralmente esse zigoto vai formar um embriãozinho, piriri, pororó. Não. Dessa vez o zigoto passa por meiose e forma esporos. E esses esporos é que vão formar novos indivíduos. Legal, pessoal? Beleza. Essa aí é a parte, vamos dizer assim, é a versão simplificada da coisa. Pô, mas essa é a versão simplificada? Pois é. A gente vai ver agora a versão sem cortes, integral da reprodução dos fungos. Continuando, né? Essa imagem está aí só para mostrar que às vezes o que acontece? A reprodução sexuada alterna ou intercala com a reprodução sexuada. Isso vai depender de quem? Depende da espécie de fungo, depende do que o fungo está afim de fazer, né, na vidinha de fungo dele. O micélio, o corpo do fungo, né, pode se dedicar aqui à reprodução sexuada, que vai ter formar os esporos, a junção dos gametas e tudo mais, que a gente vai ver daqui a pouquinho com detalhes. E ele pode alternar isso com a formação dos tal dos ascósporos assexuados para formar outros micélios. Ele forma os esporos do nada, sem formação de gameta, sem formação de zigoto. Como a gente acabou de ver, na reprodução sexuada, os esporos vêm o quê? Da divisão meiótica do zigoto, da divisão do zigoto. Ou seja, juntou gametas de organismos diferentes, juntou genes diferentes de organismos diferentes, formou ali o zigoto e o zigoto vai formar esporos por sua vez. A reprodução assexuada não tem nada disso. O fungo só forma mais esporos geneticamente idênticos. Tá legal? Bom, pulando, vamos pegar uma imagem melhor, tá? Essa aqui. Então, pessoal, como isso funciona nos fungos? O ciclo de vida é aquele ali que a gente acabou de ver. No entanto, a maioria das espécies de fungos ocorre uma complicaçãozinha e alguns estágios do ciclo de vida vão acontecer em tempos diferentes, tá? Me acompanhe, tá? Me acompanhe. Então, você tem aqui as hifas do fungo. Essa aqui, eu vou até mudar de cor. Essa aqui. Elas estão crescendo na terra, bonitinhas, contentes, decompondo ali a matéria orgânica, crescendo como se fossem raizinhas. E em dado momento, ó que bonito, elas se encontram. Elas se encontram, elas vão se reproduzir. Só que não acontece tudo de uma vez. Você tem a fusão das hifas. Ou seja, a fusão das células, a fusão do plasma celular. Mas você não tem a fusão do núcleo, do DNA da célula. Esse processo se chama o quê? Plasmogamia. Então, ó, aqui essas hifas, não sei se dá para vocês verem, cada uma tem no seu núcleo, na sua célula, perdão, um nucleozinho. Elas se juntam e começa a crescer uma hifa com 2 núcleos em cada célula. Ó, dá para ver bem aqui. Dá para ver bem aqui. Dá para ver bem aqui. Começa a crescer uma hifa chamada hifa dicariótica. Tem 2 núcleos em cada célula, uma hifa diferente. Juntou esses 2 aqui, mas ainda não juntou o DNA, não juntou o núcleo, não formou, não rolou a fecundação. Formou uma hifa dicariótica. Essa hifa vai crescer, né, formar um chamado micélio secundário. Está até ficando fosco aqui. E é esse micélio que vai formar o tal do corpo de frutificação, que pode ser um cogumelo ou pode ser um asco, dependendo, ascocarpo, dependendo do tipo de fungo que a gente está lidando. De qualquer forma, pensar no cogumelo, que é mais fácil para nós, né, um basídio. Então, vai formar o corpo de frutificação. O cogumelinho é que vai crescer. Então, esse cogumelinho que cresce, que a gente viu lá no GIF, lá no começo, ele cresce a partir de uma hifa com 2 núcleos. Uma hifa dicariótica, que é a junção de 2 hifas monocarióticas, 2 hifas normais. E aí, lá dentro do cogumelinho, lá dentro daquelas hifas,
você vai ter hifas chamadas hifas férteis, nas quais vai acontecer o quê? A cariogamia, a fusão do núcleo das células. Então, aquelas células que tinham dois núcleos, como essa e como essa, elas vão se juntar, formar um núcleo só. Opa, como é que chama quando junta o núcleo de duas células, o DNA das duas células? Vai rolar a fecundação. E vai se formar o zigoto, uma hifa diploide. Isso aqui é a formação do zigoto. Misturou o DNA das duas hifas. Finalmente, as duas hifas que tinham se juntado lá atrás. Tá? Então juntou, mas primeiro juntou só o plasma celular. Formou o corpo de frutificação e só lá no corpo, em células especializadas, é que vai acontecer a fecundação. Como a gente viu lá atrás, nos últimos slides. Fecundou, formou o zigoto, vou pintar ele de vermelho aqui. Ó. Formou o zigoto, qual que é a primeira coisa que ele faz da vida? Opa, a primeira coisa é a divisão meiótica e a formação de esporos. Então, esse zigoto se divide e forma vários, aqui no caso 4, esporos. Esses esporos estão lá, eles estão dentro do cogumelo. Então eles vão sair flutuando por aí, se espalhar pelo ar. O ar que eu estou respirando agora, muito provavelmente o ar que você está respirando agora, tem esporos de fungo, estão aí. E se eles caírem no lugar certinho, ali na terra, na matéria orgânica, eles vão crescer e formar o quê? Formar novas hifas, que vão crescer. Se elas encontrarem uma hifa amiga aí da mesma espécie, elas vão se fundir. A fusão de hifas vai formar o corpo de frutificação e tudo de novo assim sucessivamente. Legal? Percebam, mesma coisa que a gente viu lá dois slides atrás. Você tem formação, a união aí das células, no caso dos gametas, ou nesse caso de células especializadas. Formou o zigoto e o zigoto, a primeira coisa, se divide para formar esporos que vão sair por aí, se espalhar. Legal? Tá confuso? Vamos ver de novo a mesma coisa? Eu quero. E aí é bom que tem corzinhas diferentes. Então, ó, mesma coisa. Você tem a hifa amarelinha e a hifa vermelhinha crescendo felizes e contentes. Dado o momento elas se juntam, ocorre o processo de plasmogamia. Opa, fusão dos núcleos. Cariogamia, isso que está escrito aí? Se estiver, está errado. Fusão dos micélios. Tá? Fusão dos micélios, desculpa. Então você tem o processo de fusão das hifas, dos micélios, plasmogamia, tá? Vai formar aquela hifa com dois núcleos. E aqui dá para ver legal. Cada célulazinha, cada septozinho tem uma bolinha, que é um núcleo vermelhinho, e um núcleo amarelinho. Juntou as hifas. E essa hifa juntada, essa hifa dicariótica, di é 2 e cario é núcleo, essa hifa com dois núcleos vai formar o corpo de frutificação. Tá aqui, ó. Lá dentro do corpo de frutificação, aqui mais ou menos, é que você vai ter o processo de cariogamia, a fusão dos núcleos, a fecundação, está escrito aqui, ó, fecundação, e a formação do zigoto. Esse zigoto que está bem aqui, ó, fusão, fundiu, esse zigoto imediatamente se divide formando os esporos. Esses esporos são liberados, cada bolinha aqui, cada célula é um esporo. E qual é a função do esporo? Sair por aí no ar, se dispersando. E aí esses esporos vão voltar a dar outras hifas. Legal? Cara, legal. Eu acho que quando você para pensar, é legal mesmo, tá? E eu acho que é isso. Caramba, só 20 minutos? Vocês não querem falar sobre mais nada? Não, enfim. Assim, aqui, e aí esqueci, aqui tem uma representação mais detalhada do processo de fusão dos núcleos, fecundação e formação dos gametas. Mas é aquilo que eu já falei, ó.
aqui uma célula com 2 núcleos, um vermelhinho e um amarelinho, fundiu, formou o zigoto. Esse zigoto imediatamente vai dividir-se, formando os esporos, que vão se espalhar por aí. Tá bom, pessoal? Bom, de reprodução dos fungos eu acho que é isso. Eu vou tentar, na primeira parte da aula já tem uns links muito legais sobre fungos, sobre aquele fungo, o Cordyceps, que transforma os insetos em zumbis quase, né? Muda o comportamento deles. Nesse eu vou ver se eu coloco mais alguns links bacanas, tá bom? É isso sobre os fungos. Então, já daqui a algum tempo eu vou postar a nossa próxima aula aí, vou ver para onde vai o nosso curso. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? A gente nem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Tudo bem, pessoal? Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem com Deus. E na possibilidade de ouvir muito rock and roll, eu recomendo, tá bom? Até mais. Quantos slides eu coloquei nessa apresentação?